E aí, gente, Hackman aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante para inteligência artificial, que é a criação de uma consciência artificial. E uma consciência é uma parte importante da inteligência artificial para quem quer criar uma coisa que é chamada de AGI, que é Artificial General Intelligence, né? E General Intelligence, que tem a ver com uma inteligência que chega ao nível do ser humano, de conseguir pensar, sonhar, raciocinar e ter entendimento. Então, entendimento também é uma parte importante que alguns especialistas nesse campo têm falado, né? Na parte de, tipo, a gente pode fazer uma máquina que tem entendimento. A gente vai ver um pouco mais pra frente o que significa entendimento nesse contexto. Mas esse na verdade é um problema mais complexo da inteligência artificial, na criação de realmente algo que consegue ser inteligente como nós. E a gente vai até falar sobre outros problemas, não só neurológicos ou relacionados à própria física de como funciona o cérebro e da química, mas também da parte mais teológica, né? Do problema da alma e do espírito e esses problemas que podem ser levantados para quem acredita que o ser humano é corpo, alma e espírito, que aí você vai ter problemas em gerar uma consciência que seja realmente parecida com a humana. Mas eu não vou falar sobre isso hoje. Hoje a gente vai ver um artigo do Francis Crick e um cara que é mais conhecido, que é o Christoph Koch, e basicamente é um artigo muito bom sobre uma teoria sobre consciência, né? Sobre uma teoria assim é bem curto o que tem aqui, mas dá uma base assim nas questões da parte de como consciência humana funciona, né? Pelo menos até o nosso entendimento. E esse Christoph Koch, ele participou de um podcast com o Lex Fridman. Para quem não sabe, Lex Fridman é um cara que faz um podcast que já tem mais de 100. Ele na verdade o Christoph Koch foi o 2, né? Tem mais de 100 e é praticamente só sobre inteligência artificial. Então, tipo, ele é o melhor, assim, possível podcast relacionado a esse assunto. Tem muito cara, tipo, monstro. Assim, George Hilton talvez não. Eu não vi do George Hilton, que também é um cara importante na inteligência artificial. Mas esse cara que é muito importante nessa parte de consciência, que escreveu, co-escreveu esse artigo, dá aqui uma aula até mais atualizada, né, sobre as questões da consciência humana. O que é consciência, né? E a gente não tem como, por mais que você seja da parte da física ou química, você vai ter que quando você faz a consciência, você vai ter que ir para a parte subjetiva um pouco, para a parte de um pouco de filosofia também, teologia, porque a consciência é um pouco complexo de você só descrever de forma, sabe, matemática. Então, o começo do artigo vai falar que uma das coisas mais importantes, né, mais incríveis, esse remarkable quer dizer isso, né, de trabalhar, né, que é a área das neurociências e da ciência cognitiva, né, que tem a ver sempre com a mente, e que essas áreas não fazem referência à consciência, pelo menos nessa época do paper que foi em 1990. E consciência, ele pode também dizer outra palavra, né, awareness, que é tipo você entender o mundo à sua volta, né, você tipo saber eu estou aqui, eu penso logo existo, né. A gente vai falar um dia de Descartes, né, de como essa palavra do penso logo existo pode ser aplicável aqui, na verdade. Porque quando você vê o René Descartes falando sobre penso logo existo, você vai ter uma coisa que normalmente ninguém fala, né? Porque você lê o capítulo inteiro, essa parte do discurso do método, que é o livro que ele fala isso, capítulo 5, vai ter um problema lá que ele vai falar, na verdade, que a razão que ele pensa logo existe é por causa que há um Deus, nesse caso. Ele fala mais ou menos assim, né? Dessa questão teológica do penso logo existo. Mas enfim, é aplicável para cá também. A gente não vai falar sobre essa parte teológica hoje. Até porque não tem muito a ver com a parte científica. Então a gente vai separar as duas coisas, embora eu creio que a parte teológica ela é mais importante do que as pessoas podem pensar. Então
para entender a consciência humana, não tem como deixar a parte teológica de lado, da alma, espírito, enfim. Mas vamos continuar com essa parte. Então, tá falando que não tem muita pesquisa em consciência, e na verdade nesse podcast aí ele fala bastante que tem poucas pessoas, não só ele, mas também outras palestras relacionadas a isso nesse canal, tem poucas pessoas pesquisando sobre consciência, no sentido mais estrito da coisa. É bem intenso isso, né? Porque é um assunto importante pra caramba. Ele vai falar também que é um das maiores enigmas, né? Da neurociência é esse conceito. É um mistério ainda para as pessoas. E até agora, atualmente, ainda é um mistério. O que é consciência? É um negócio muito complexo. Aí um artigo, né, da Quanta Magazine, que é uma revista incrível de ciência e tecnologia, que vai falar sobre self-aware machines. Então lembra dessa palavra awareness? Então, awareness que tem a ver, é relacionado com esse conceito de consciência. De, entre aspas, que esses robôs aqui dessa empresa, né, da Rod Lipson, que é esse cara aí, tem tentado ter consciência tipo, eu estou aqui, tipo, ter consciência do espaço ao seu redor. Eu não engoli essa muito, mas enfim, estou falando uma coisa que já está na prática, né, então dá pra ver um paper de 2018, né, a gente talvez leia ele mais pra frente, mas esse é o objetivo da parte da inteligência artificial, né? Esses self-aware robots tem a ver com robôs que tentam imitar algo que seria parecido com esse pensa logo existe, com essa parte da consciência, de eu saber, não, eu estou aqui. Será que o robô consegue isso? Se você olhar para o problema da alma, você vai falar não. A gente vai falar sobre o problema mais tarde. Mas a questão é que já tem tido algumas coisas práticas tentando mostrar que sim, robôs podem ter noção da existência deles, entre aspas. Muito aspas, um aspas enorme, porque eu não engulo essa ainda. E aí vamos ver algumas partes do artigo, né? Então, o começo daí do estudo sobre a consciência. Aí ele vai falar sobre duas coisas que são importantes, que é dele deixar como base aqui. Que primeiro que a consciência requer uma explicação científica. Então, a gente não pode só teorizar sobre a consciência, sobre como a mente funciona, como faziam os caras no século XVII, né? E XVIII. A gente tem que ser um pouco mais, sabe, com fatos, né? Com dados que comprovem não só... A gente sabe que consciência existe, mas o conceito... A gente sabe que consciência existe, mas a gente não sabe como explicar cientificamente de uma forma, tipo... Não, essa parte do cérebro que lida com a consciência. Esse é um problema, que não tem resposta por enquanto. Nesse artigo de 1990 não tinha, nem agora, 2020 tem. E vai falar que tem um conceito que é bem aceito, né? Que nós não estamos sempre conscientes de todos os processos que estão na nossa mente, né, na nossa cabeça. Embora isso seja um problema que tem que ser debatido, né? Mas basicamente está dizendo que a consciência requer uma explicação científica e que muitas das coisas que a gente faz na nossa vida, quem sabe a maior parte delas, a gente faz sem consciência disso, inconscientemente. De repente, sei lá, você mexe no cabelo de forma inconsciente, sabe, faz coisas de forma inconsciente sem você nem perceber que você fez. Tipo, isso acontece comigo bastante, embora isso aqui é uma parte bem superficial sobre esse assunto, mas mesmo que a gente esteja consciente, acordado, às vezes muitas coisas da nossa subconsciência, né, agem de forma que a gente não imagina, né, não percebe. A própria coisa de a gente visualizar as coisas, né? Você visualiza o mundo ao seu redor, você joga no futebol, por exemplo, basquete. Tem várias coisas que você faz no basquete que são automáticas, que no futebol também. Que é tipo automático, você tipo faz sem nem pensar, tipo, às vezes você não precisa nem pensar, às vezes é uma coisa mais sinestésica no sentido de
você fez aquilo tantas vezes que inconscientemente, né, já tem algo que faz você fazer aquilo sem pensar. Mas daqui é só superficial, enfim. Mas a questão é que tem várias coisas que a gente faz, né, na nossa mente que nós não estamos conscientes de que é uma coisa importante para a gente conseguir viver. Vamos parar por aqui, 10 minutos já, eu quero dividir, porque normalmente, às vezes eu falo, não, vou deixar até 12, 13, aí vai até 20, então vamos parar um pouco e próximo vídeo a gente continua.